com a ginecologista Michele Rodrigues, tá bom? Que vai falar com a gente sobre rejuvenescimento íntimo. Tudo bom, doutora? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí de casa. É o nosso quadro Revista Saúde, que tá no ar. Revista Saúde. Oferecimento Clínica Gines. Então, a gente começa agora o nosso quadro Revista Saúde e hoje a doutora Michele vai tirar nossas dúvidas aqui sobre rejuvenescimento íntimo. Primeiro, doutora, explica ao pessoal de casa o que é. Então, quando se fala em rejuvenescimento íntimo, automaticamente vem à nossa mente que seriam procedimentos realizados para transformar uma genitália com um aspecto mais envelhecido numa genitália com um aspecto mais jovem. Entretanto, esse conjunto de técnicas e procedimentos, ele pode ir muito além do que simplesmente propiciar um efeito estético desse fato rejuvenescedor, porque ele pode atuar na prevenção desse envelhecimento e não só no tratamento. Esses procedimentos podem atuar não só no grupo etário da mulher mais envelhecida, e pode atuar em qualquer mulher, desde que ele melhore as condições dessa genitália, que ele melhore as condições das insatisfações que a mulher tem com a genitália dela. Então pode ser algo relacionado também à saúde, além de estética, né? Sem dúvida, porque aí quando você pega a mulher como um ser integral e que a intimidade dela faz parte desse integral, sem dúvida, se ela tiver com a saúde íntima bem, se ela estiver satisfeita com a intimidade dela, sem dúvida ela vai ter uma melhor qualidade sexual, uma melhor qualidade de vida e, sem dúvida, isso vai repercutir nos relacionamentos dela de uma forma geral. Doutora, eu já vi muitas celebridades, inclusive, fazer um tipo de cirurgia, não sei como que chama a cirurgia, mas para diminuir os lábios. Isso já é uma cirurgia para rejuvenescimento íntimo? Então, dentro desse rejuvenescimento íntimo, se coloca, sim, a cirurgia íntima como sendo participante desse grupo maior. No entanto, se a gente aceitar que essa cirurgia ela só é do rejuvenescimento, então eu estou dizendo que só mulheres de mais idade vão precisar fazer esse procedimento para melhorar a sua qualidade de vida ou aspecto estético. E, no entanto, tem muitas mulheres que no seu próprio desenvolvimento, ele tem realmente um desenvolvimento dos pequenos lábios mais avantajado do que dos grandes. E isso ela já vai perceber ali na adolescência, logo na fase inicial adulta. Ou seja, ela pode se incomodar muito tempo antes do que só lá nos 50 anos. Sim. E se assim for, eu estou considerando uma menina super jovem e que não está satisfeita com esses pequenos lábios avantajados, não só por uma questão estética, mas porque pode atrapalhá-la, às vezes, na própria penetração sexual. Então, ela pode ter um constrangimento sexual por conta disso, ela pode ter um constrangimento em algumas roupas na hora de vestir, porque fica aparente. Ela pode ter um constrangimento, às vezes, à prática esportiva, uma bicicleta, às vezes, andar de moto, porque vai incomodar, vai pressionar mais. E pode ter o constrangimento mesmo sexual e até dor no ato sexual por conta disso. Nós temos uma pergunta direto do WhatsApp. Vamos lá para nossas participações. Doutora, bom dia. Tem algum tratamento para flacidez? Sim, é um outro aspecto que também vem da insatisfação das mulheres. E essa flacidez, ela pode surgir não só na questão da mulher de mais idade, por conta realmente dos aspectos envelhecedores da pele, mas pode surgir, por exemplo, uma paciente que emagreceu muito. Uma paciente que de repente tem alguns fatores de risco que causam um envelhecimento cutâneo mais rápido, mesmo ela não tendo mais idade. Pacientes que passaram por quimioterapia, por radioterapia, vão ter essas características e vão precisar dos tratamentos de flacidez. E aí, nesses tratamentos, a gente tem as tecnologias de energia, que aí entra a radiofrequência, entra o laser, que são muito atuantes nessa área.
E entra todas as formas de estimulação de colágeno, como no caso dos fios de PDO e até mesmo, em algumas situações, até a necessidade de preenchedores dos grandes lábios, com o ácido hialurônico ou a hidroxapatita de cálcio. Que é o mesmo que a gente usa no Sim, rosto. no rosto, exatamente. Pode ser usado lá embaixo, na região genital, para volumizar determinadas circunstâncias, quando já tem, ou porque realmente é necessário volumizar, nem tem flacidez, mas pode também ser um aditivo diante de um tratamento de flacidez. Assim como no rosto, são procedimentos que precisam, que são rápidos, que não precisam daquela recuperação? Sim. Como é que são procedimentos evasivos? Como é que é? Então, são procedimentos invasivos? São. Uns usam a tecnologia de energia, que, claro, idealmente sejam usados realmente pelos profissionais médicos, porque vão estar mais habilitados a lidar com as intercorrências que possam surgir, porque qualquer procedimento pode ter, mas pode ser feito ambulatorial. E no caso dos injetáveis, né, nos preenchedores, sim, sem dúvida, é preferível que seja o profissional médico, mas pode ser feito ambulatorial, pode ser feito com anestesia local e a recuperação super rápida da paciente sem grandes prejuízos ali ao dia a dia dela. Temos mais uma pergunta aqui direto do nosso WhatsApp, é um assunto realmente bem curioso, né? Causa muita curiosidade. Diz o seguinte: bom dia, a pergunta é: se é normal ter a região mais escura com o envelhecimento? Sim, na verdade, essa coloração aumentada na região da virilha, da genitália, ela pode surgir não só na questão do envelhecimento, o próprio atrito que é provocado no decorrer da vida, seja com a roupa íntima, né, apertada, seja com tecidos realmente mais rígidos, seja por uso realmente do sol inadequadamente, ou até mesmo por conta de processos depilatórios, né, inadequados ou repetitivos, isso pode ficar, aquela região pode ficar mais escura e realmente a paciente preferir, né, se satisfazer com um clareamento dessa região. O grande detalhe é porque existem fototipos de pele. Então, a gente precisa do profissional médico para estar identificando que tipo de escurecimento é esse, se esse escurecimento não é próprio daquele fototipo de pele, para que ele possa intervir, seja com um pili químico, seja com um pili físico, ou até associar tecnologias e escolher dentre essas tecnologias aquilo que pode melhorar, porque em alguns aspectos, às vezes a gente não consegue sair de uma coloração extremamente escura e deixá-la totalmente clara. Sim. Mas, às vezes, os procedimentos conseguem, ao serem associados, conseguem melhorar aquele aspecto e, claro, satisfazer a paciente. Doutora, esses procedimentos, eles devem ser feitos pela ginecologista ou tem outra área que pode atuar também? Na verdade, historicamente, esses procedimentos, eles foram desenvolvidos, têm sido realmente aperfeiçoados, por um grupo de médicos, tanto médicos da cirurgia plástica, como da medicina estética, da dermatologia, né? Mais recentemente, a ginecologia, ela tem abraçado essa causa, inclusive no sentido de adequar essa terminologia do rejuvenescimento para a terminologia de ginecologia funcional e regenerativa. E por que esse desejo realmente de abraçar essa causa? Porque justamente para mostrar que a mulher hoje, moderna, ela adquirir um senso corpóreo, né, muito grande, um autoconhecimento, então ela é capaz de identificar aquilo que traz insatisfação e ela é capaz de realmente decidir se ela vai buscar ou não uma melhora. E não só no aspecto estético. Então, a ginecologia, ela entra justamente para tentar fazer procedimentos que melhore aquela região, para melhorar o quê? A capacidade sexual dela, melhorar as condições da sexualidade dela e, de repente, até melhorar a satisfação sexual. E mais do que isso,
Às vezes, esses procedimentos podem trazer benefícios na incontinência urinária, pode trazer benefícios na lubrificação, pode trazer benefícios, às vezes, até melhorando algumas inflamações genitais. Então, já são efeitos secundários. Né? Então, uma coisa está sempre ligada à outra. A gente tem mais uma perguntinha do WhatsApp, gente. Olha só. Eu queria saber se é saudável ter pouca lubrificação quando vai ficando mais velho. E tem como resolver isso? A questão da lubrificação, ela vai sendo realmente modificada à medida que a mulher vai perdendo um padrão hormonal ao longo do tempo. Mas não é só a questão do envelhecimento que traz essa redução da lubrificação. Muitas mulheres hoje que precisam, por conta de tratamento ou mesmo por conta da contracepção, precisam usar hormônios de forma contínua, alguns tipos de hormônio, inclusive hoje uns que estão muito na moda, que são os implantes. Então, muitas mulheres, elas vão ter um padrão de lubrificação diferenciado, por vezes reduzido, e que isso incapacita, às vezes, ela para a prática sexual, para o seu dia a dia. E aí ela vai precisar realmente recorrer a procedimentos para melhorar essas condições, porque antigamente a mulher ficava calada e se acomodava. Hoje normal, não, né? Hoje ela não é normal e ela tem realmente possibilidades de melhorar. E se ela tem possibilidade de melhorar, ela precisa ter a informação adequada, ser orientada adequadamente para que ela vá em busca dessa melhora. Certo. E doutora, eu já vi também pessoas, mulheres de mais idade, né, fazem aquela cirurgia, eu não sei como é que fala, me corrija no termo técnico, para fechar mais, né? Isso entra na área estética. No caso dessa pessoa que eu conheço, que fez isso, ela fez até por uma questão de saúde, porque parece que no parto algo ficou... E ela estava com a bexiga um pouco frouxa. Então, ela disse que aliou as duas coisas, né? Fez para estética e aliou também esse problema da bexiga. Olha aí, você acabou de mostrar um exemplo em que realmente, às vezes, o aspecto visual, por uma laceração de parto, às vezes, realmente... fica estranho, incomoda esteticamente essa paciente. Mas mais do que isso, nesses casos, incomoda a funcionalidade. Às vezes ela fica eliminando gases pela vagina, que são os flatos vaginais, e isso também incomoda no dia a dia, incomoda na prática sexual. Às vezes o homem também, ele passa a rejeitar a atividade sexual por conta desse alargamento do canal. E, logicamente, a mulher hoje não suporta mais se acomodar a tudo isso. Então, ela vai recorrer realmente à ajuda do profissional, que são as cirurgias de perineoplastia, né? E que existem várias modalidades de acordo com a necessidade, que podem hoje ser associadas às tecnologias do laser e da radiofrequência e até da fisioterapia pélvica para melhorar os resultados. Esse alargamento só acontece com mulheres mais velhas ou não? Não, na verdade o alargamento ele vai depender da constituição dela, vai depender das condições do parto, por isso que a fisioterapia durante a gravidez é extremamente importante. Vai depender da questão alimentar dessa paciente, da atividade física. Agora, claro, com o envelhecimento, a perda hormonal, com a perda de colágeno, de elastina, isso se intensifica e acontece de forma mais acelerada. Mas qualquer mulher pode estar sujeita a essa circunstância. Vamos para mais uma perguntinha do WhatsApp. Suiane, bom dia. Enrugamento na região íntima, tem tratamento? Quem está perguntando é a Mariana, do Dirceu. Então, esse enrugamento, que é categoricamente classificado como flacidez, lá dos grandes lábios, sim, a gente pode melhorar esse enrugamento, seja através da estimulação do colágeno, por qual método, ou até associando os métodos, mas dependendo da situação e da necessidade de harmonizar melhor com a anatomia dela, da mulher, a gente pode usar os preenchedores. E claro, a questão dos hábitos de vida é extremamente importante, né? A questão de não fumar, não beber, a questão da alimentação, tudo influencia, porque a gente tem que lidar contra o tempo e lidar contra a genética, que de repente é desfavorável na gente. Doutora, uns pontinhos pretos que muitas vezes ficam na virilha, que vem até parece em forma de cravo, isso tem como ser evitado? Isso sai? Tem tratamento? Tem algum nome que a gente chama isso? Então, na verdade, essas áreas que ficam realmente ali, aqueles
acúmulos de secreção sebácea que fica na região, ele pode ser evitado em determinadas circunstâncias. Por quê? Por conta do hábito. Primeiro, é aquela história da roupa apertada, é aquela paciente que realmente sua demais, então ela descuida porque ela usa roupa mais apertada, ela usa tecidos que realmente impactam nessa sudorese e acaba realmente propiciando, bloqueando essa saída, essa eliminação dessa secreção e acaba realmente acumulando. E não só acumulando, às vezes até infecciona, porque aí com o ato da depilação e o descuido na higienização com a depilação, acaba realmente penetrando uma bactéria e infeccionando. Então, a principal forma é realmente você ter um cuidado melhor na depilação, um cuidado melhor na higienização, cuidado nas suas roupas, em que tipo de material. Se você sua muito na região, também procurar ajuda para essa hiperidrose da região. Quando acontece isso, pode espremer? Então, se for realmente algo bem visível, você pode até realmente tentar fazer essa expressão. Mas o ideal é que você mostre ao especialista, seja o dermato, ou seja o ginecologista que já lhe acompanha periodicamente, para que ele faça essa ponderação, porque em alguns casos ele é muito grande para dentro da pele. Então, o fato de você tentar espremer não vai eliminá-lo por completo, pelo contrário, às vezes vai traumatizar e facilitar uma bactéria entrar e infeccionar. Então, por isso que o profissional, seja dermatologista ou ginecologista, é mais habilitado para fazer essa avaliação. Mais uma perguntinha do WhatsApp, a pergunta diz o seguinte: quando eu preciso de hormônio? Então, essa questão do hormônio é uma questão assim que vem sido muito debatida, principalmente nas últimas décadas, porque no passado se achou que toda mulher que chegava aos 40 anos, ela estava propensa a usar hormônio. E algumas, inclusive no passado, elas usavam hormônio de forma preventiva para tentar evitar todas essas repercussões do envelhecimento. E aí, muitos estudos foram desenvolvidos e se observou que a reposição hormonal, ela era necessária em muitas circunstâncias, mas ela não poderia ser usada como preventiva, porque ela acabaria adicionando um teor hormonal numa paciente que ainda tinha um teor basal. E isso poderia provocar risco tromboembólico, riscos neoplásicos. Então, hoje, a principal indicação realmente da terapia hormonal são sintomas que incapacitam a qualidade de vida dessa mulher. E que sintomas são esses? Um dos principais são os sintomas de vasomotores, que são esses sintomas do calor, que tem realmente a sudorese, que são as ondas de calor, a partir do momento que se torna incapacitante. E o outro sinal também muito importante da reposição hormonal é a questão da lubrificação genital, da perda urinária, das infecções urinárias de repetição, que também são beneficiadas com a terapia hormonal. Tá aí então, gente, é isso. Muitas participações no nosso WhatsApp, é um assunto que realmente causa muita curiosidade, né, doutora? Obrigadão. Eu que agradeço. Foi um prazer falar sobre esse assunto e empoderar, dar informações adequadas e empoderar as mulheres para tomar as atitudes de satisfazê-las. E olha, para mais informações, né, para mais dúvidas, se tiver alguma dúvida pendente ainda, você pode estar aqui, entrando em contato com o Instagram da Clínica Gines. A doutora tá lá para responder tudo, né, doutora? Com certeza. Tá aí então, esse foi o nosso quadro Revista Saúde. Revista Saúde. Oferecimento Clínica Gines.